tratam-nos da esquerda-feira, ou como estão a ajudar a esquerda-feira, o que significa falar cerâmica? É uma classe cerâmica, ou uma cerâmica, e pensam na realidade de maneira arqueológica, que é interessante. Quando nós falamos da esquerda liberal, apenas com produtos, mas a esquerda liberal também, sobretudo com bens culturais, como também objetos industriais, mas objetos industriais ligados à nossa área, à nossa disciplina, que é a arqueologia industrial. Por isso, para não podermos ter essa noção. Evidentemente, o que está aqui patente, e como são coisas relativamente recentes, são resultados de coleções. Dois colecionadores desenvolveram, como outros, outras áreas, da cerâmica, da faiança, da porcelana, reúnem esses objetos se compram no mercado e, portanto, desenvolvem encontrá-los porque tem o seu valor artístico. E, à partida, o primeiro problema destes materiais tem que é o seu valor artístico. Pois o valor artístico, como vocês sabem, não é apenas exclusivo da manufatura moderna ou do moderno contemporâneo, mas sim o valor artístico pode ser considerado na cerâmica. Basta só olharmos para a cerâmica urbana, paredes finas, cerâmicas de gilata e outras. Portanto, objetos também com algum valor artístico, são feitos por artistas que, realmente, sabem dominar o processo de cerâmica. Não se chamavam antigamente artistas, mas sim artífices. É a palavra mais correta, artífices. Porque eles sabiam, portanto, integravam as oficinas onde trabalhavam essa matéria. Nesse caso, as argilas, os barros, etc. E pode também considerar que, enquanto artefactos, eles podem transformar-se em artefactos, basta simplesmente uma casa cair. E nós temos encontrado, recentemente, na arqueologia contemporânea e na arqueologia moderna, muitas casas com azulejos que não se descobrem e ficam a saber coisas sobre a azulejaria, esse processo popular, através, portanto, da arqueologia urbana. Portanto, nós temos que fazer aqui a relação direta entre os produtos cerâmicos que têm vida e os produtos cerâmicos que morreram. Aqueles que morreram são, efetivamente, substitutos dos cerâmicos de outras eras capazes. Da história, portanto, da atividade, que, na realidade, portanto, tem sinal de cerâmica, da Idade Média, da época moderna. Todavia, agora aqui no pormenor, estas coleções são o resultado de iniciativas para salvaguardar esses bens quando eles estão a tornar cada vez mais arqueológicos. Quer dizer, os azulejos da Arqueópolis é um objeto já arqueológico, no sentido da palavra. Não só porque da parede, são sempre moídas muitas casas, onde estes azulejos estavam patenteados ao público. O nosso país tem sido pródigo em demolição de edifícios de arte nova, basta só saber que Lisboa foi uma das vítimas, não é? Como também o Porto e a Nova Gaia, onde as cerâmicas eram produzidas e os proprietários estavam por azulejos, como, inclusive, por este país. Isso não passa só, atualmente, os azulejos de arte nova, os azulejos arte ou os azulejos mais contemporâneos, os listas, que há pouco tempo, os azulejos grandes artistas portugueses ainda vivos há cerca de 10 anos, já não têm analisados. E estamos aqui, gostaria de chamar a atenção, no caso da coisa especial, até porque eles agora têm algum caráter de atuação, não é? Que sensibilizam e, portanto, repudiam todos aqueles antiquários e outras pessoas que andam a destruir os azulejos do nosso território, do nosso mundo urbano. É fundamental fazer um repúdio a essa situação. É como os séculos totais, que é uma procura, portanto, exatamente poetas e fazem aquilo que nós sabemos que é contra a ética da arqueologia.
que eu gostaria de lançar aqui é pedirem ao Alberto que não ataque, nem que seja tirar uma das leis que devem publicar. Porque isso é uma queda ao nosso património. Seja na igreja, seja no Senhor, etc. Nós ainda não estamos ainda suficientemente estudados pela igreja em Portugal, do procedimento exterior, para podermos chegar a isso. Há pouco tempo eu estive junto à escola médica e encontrei um género de leis de procedimento extremamente interessante. Não era miserável, era só pintado. Portanto, não tinha um documento final. Eu tinha que fazer na parede. Portanto, reparem que tinha questão de estudar muitas vezes. O que é que acontece com esta coleção? Acontece uma coisa singular. O azulejo industrial está aí em grande desenvolvimento desde praticamente os finais do século XIX, na Inglaterra, e introduz-se em Portugal praticamente a partir de 1870, 50, 70. Aliás, a data da inauguração, do momento inaugural da fábrica de cerâmica Sacavânia é 1850. 1850, que é uma data singular. Ela está à dúvida, às vezes, se é 56 ou 50, mas é uma data singular para a invasão brasileira. De facto, houve ali um período de transição. Nós sabemos que houve um industrial proibido, mas podemos dizer que estão a fabricar as leis de uma determinada tecnologia mais avançada, no segundo quartel, no terceiro quartel do século XIX. Isto significa 5% dos índios. Está a haver um gosto pelo azulejo ao comércio exterior. Já não é só no interior. E, portanto, vão acompanhando as grandes evoluções artísticas. Vão acompanhando as grandes evoluções artísticas. Entre as quais a evolução da arte nova. A arte nova. Vocês já deram conta que já têm conhecimento de arte nova. A arte nova. A arte que se desenvolve no fim do século, XIX e início do século XX, e que tem artistas que vão trabalhar em joalharia, vão trabalhar em arquitetura, vão trabalhar em universalaria, vão trabalhar em pintura, vão trabalhar, portanto, em pentes, lacagem, em lápis, etc. Basta ir à bandeira e ir lá uma secção só sobre a Lalique, não é? Um dos grandes artistas da arte nova. A arte nova, como incidiu, a arte nova teve este aspecto curioso. Eu acho que deve dizer para ver estas leis. Falei da temária da arte nova, sobre os frutos, as flores, o vulto feminino, a mulher ganha um sentido muito interessante na arte nova. Não são representantes homens, porque havia um novo espírito à volta da mulher, falava da emancipação da mulher, na sua já, e, curiosamente, falava noutra questão interessante, que é a possibilidade de mulher votar. O momento das sufragistas, ou seja, a mulher poder votar nas eleições, é a data deste período. E Portugal, no estrangeiro, faz as pessoas. E havia também uma ideia nova, a mulher podia ter acesso ao ensino. Coisa que ninguém tinha pensado até então, só algumas é que mandei para o ensino, não é? Há isso daqui, aliás, o ensino das mulheres, o passado era sempre nos conventos, nos mosteiros. Portanto, a mulher ganhou relevo nesta nova arte que está a desenvolver. Num momento interpretativo e contraditório, é que a advogacia tinha chegado ao Estado sem industrialização. E havia um movimento na Inglaterra, que dizia que a industrialização não devia acontecer. Que era o movimento de Art and Craft, liderado por John Ruskin e William Morris.
portanto, propunha que a mecanização, ou a materialização dos objetos, devia, portanto, ceder lugar, ao contrário do que queria imaginar, ao artístico, de novo ao artístico, o renascimento do artístico, o renascimento do homem que trabalhava à mão, em vez de trabalhar à máquina. Ora, a arte nova tem esta particularidade. Faz assim entre a historização e o artista. O artista passa a ser valorizado na produção do bem. Mas as fábricas não decidiram de fazer leis mais baratas, porque a instituição tinha essa vantagem. Fazia ou conseguia realizar a obra de arte ou de cerâmica a preços mais módicos para servir todos os outros. E isso é um aspecto curioso desta crise. O movimento arte-contrato, portanto, de George Arthur não está só a viver o seu auge na Inglaterra. Ele está a viver o seu auge noutros países, na França, na Bélgica, na Holanda e em Portugal. Em Portugal, através de homens que aderiram de uma forma espontânea à filosofia artística de Jean Racine, como homens como Ramalho Ortigão. Não falávamos do tempo, Ramalho Ortigão, um grande fenómeno da nossa arte e da cultura da arte e do culto da arte. E Rafael Bordal Pinheiro. O Rafael Bordal Pinheiro, das caricaturas, está a montar, por essa altura, uns anos antes, está a montar na Caldas da Rainha uma fábrica chamada Fábrica das Caldas da Rainha. Fábrica, portanto, lá do Parque, Fábrica do Parque, na qual o Rafael Bordal Pinheiro, portanto, vai chamar a atenção para a necessidade de termos uma indústria nacional, uma indústria com matérias-primas nacionais, que partem de Portugal do Mundo, portanto, as argilas excepcionais, em segundo lugar, tecnologia portuguesa, desenho português e, portanto, e originalidade, invenção e originalidade. Essa fábrica do Bordal Pinheiro viveu durante mais anos, ainda hoje existe, ainda hoje está lá a vender os seus produtos nas Caldas da Rainha, só com uma fase diferente, e, portanto, houve alterações e modificações administrativas ao longo do tempo. Mas foram eles que, em Portugal, aderiram rapidamente, não é? Aderiram rapidamente ao processo da arte nova. Até porque eles estavam inteirados dos princípios da arte nova muito antes, porque já tentavam fazer animais das suas cerâmicas. Porque flora e fauna são dois temas essenciais da arte, ou seja, do usuário, da temática da arte nova. Os animais, flora e a fauna. Portanto, e agora vocês veem nestas leis o que dominação a flora, no fundo, flora, estilizada ou estilizada, nos azulejos são estampados ou relevados. Vocês aqui não podem ver aqui no passado, não, para ver que é um azulejo relevado e um azulejo estampado, não é? O verniz e o mal, mas eu agora vou falar em coisas que vocês conhecem bem ou não. É como é que é esta questão, o que é esta questão da cerâmica. A cerâmica, bom, eu queria o seguinte: os arqueólogos que não souberem cerâmica não são arqueólogos. Atenção, não é? Os arqueólogos, se não tiverem um mínimo de cerâmica, não são arqueólogos. Já não posso dizer vídeo. Dizer. Não podemos dizer cerâmica. E a fugir, pode ir embora. Não tem nada a fazer. Está a ver? Estão a ver? Porque os arqueólogos têm que ter isso como alimentação. Todos são alimentos de datação. Ora, agora, todos são alimentos de datação, dizemos materiais cerâmicos. Desde que a gente saiba as tipologias, imediatamente consegue. Mas as tipologias antigas, e da arqueologia industrial.
Aliás, uma peça de criança de Sacabém é hoje um dos melhores indicadores para a identificação dos estratos mais recentes. Imediatamente se identifica os estratos e a data precisa. Tem 4 estratos contemporâneos. Estão lá 4 grandes de Sacabém. Não houve remeximento dos estratos. Então, pegar nos catálogos e ver quais são as marcas que eles estão marcadas, sem marcas, não é? E vamos ver qual é em que aquelas marcas vigoraram e aquele modelo e aquela série. Temos então a datação imediata. Portanto, como é óbvio, faço isto com a cerâmica de Sacabém, como faço com a cerâmica de Macharel, com as cerâmicas, portanto, de Miragalha, com as cerâmicas do Carvalhinho, da Constância, e vamos encontrar no Rato, vamos encontrar com as cerâmicas das fábricas do século XVII, etc. Okay? Portanto, é preciso ter isso presente e constantemente entendido. Reparem reparem a representação da mulher em dois excelentes azulejos, em 3 excelentes azulejos que ali estão. Não é? Portanto, em que o artista ganha um lugar na superfície plana do azulejo. Neste caso, uma peça do azulejo. Uma peça, portanto, de parede. E como, portanto, isso reflete a cultura da arte nova, que é uma cultura que procurou revolucionar, fazer uma revolução na concepção artística que, até essa altura, dominava na Europa aquilo que nós chamamos que era o revivalismo. Revivalismo é as correntes que, portanto, de caráter romântico, procuram recuperar as arquiteturas do passado. Por exemplo, o neogótico, o neo-românico, o neo-árabe, o neo-manuelino, representado claramente na nossa estação de Rocio, em Lisboa. Portanto, são os neos, o neoclassicismo. Todos os neos são revivalistas. E os artistas dessa altura estavam imbuídos de, falta de imaginação. Não é? Porque, no fundo, iam buscar os elementos arquitetónicos dessas artes para os transformar do seu tempo presente. Estavam, portanto, eivados de ausência de imaginação. E era isso que era criticado pelos artistas que eram anti-académicos e que, por isso, vão tentar fazer uma coisa que é revolucionar o conceito de arte. E vão fazê-lo ainda usando elementos que, pronto, certamente não românticos. Há um romantismo também, nos elementos florais, nos elementos faunísticos, não é? Há ainda um romantismo. Só que agora o artista assina-se e não fica, portanto, limitado à sua escala, à escala de copiar os desenhos. E isso é extremamente importante. Ora, meus amigos, a cerâmica está sempre ligada à arte. Mesmo aquela que é pré-histórica. Só que aí o gosto artístico é relativamente diferente. É a assunção daquilo que é possível fazer na função. A função manda a sua forma. Antes, a função manda a sua forma. À medida que, sobretudo a partir do barroco, não é? A função perde relevo. Existe lá a função, mas a arte ganha mais relevo. Nas formas, alteram. Porque há essa presença. Portanto, tendo em conta esse aspecto, podemos agora ver esta exposição. Motivos decorativos, técnicas decorativas. Vamos falar um pouco sobre as técnicas. Eu vou-vos dar um dossiê com as técnicas decorativas, para poderem saber. Há aqui um aspecto curioso, as técnicas decorativas começam cada vez mais a serem diferentes. Há técnicas industriais, agora, introduzidas. Já não basta só o artista, mas também já se pede outros aspectos. Há de calcomania,
não é? Vamos estar ali em cima. Haverá, portanto, a aerografagem, portanto, haverá, portanto, o estampeado, que então é dominante, uma das fábricas mais importantes de Vila Nova de Gaia, a fábrica das belezas, é? Usa muito estampeado, técnicas que são a expressão de uma outra realidade que então é possível fazer industrialmente. E o domínio da indústria já por esta. Porque, aliás, agora tem que fazer em escala, em série. E, portanto, tem que encontrar soluções mais expeditas. Certo? Vamos então agora passar à outra sala. Nas casas, um agradecimento de uma unidade educacional, não é? Ou uma escola, ou um lugar. Pois, para este azulejo, por exemplo, que é o azulejo que uso nas espigas e as papoilas, são muito utilizadas nas padarias. As padarias compram, padarias modernas, do século XX, compram estes azulejos para decorar os seus interiores. Porque o azulejo tinha um aspecto curioso, era extremamente higiênico. Começava a entender o azulejo com a higiene que ele podia dar nas casas das pessoas. E isso, portanto, é outro aspecto. E reparem que para fazer o azulejo era sempre necessário fazer design. Nós estamos a falar em design, no sentido de que é o conceito que é expresso pelo Art and Craft. E hoje em dia, como sabem, o design já é objeto de trabalhos universitários. Já existe o design de produto, o design de objeto, que começou praticamente nos meados do século XIX. Não quer dizer que as outras cerâmicas do passado não tivessem desenho, sempre, mas eram de caráter oficial, presos a um artista, presos à arte que ele conseguia detectar e perceber do seu tempo. Por exemplo, o barroco. No barroco há um design. Esse design era das manufaturas. Na Itália do Renascimento, há muito design. E isso tem a ver com as concepções artísticas do Renascimento, não é? Em que se representa já a paisagem nos próprios cerâmicas. Portanto, há aqui uma relação interessantíssima. A fábrica de Sacavém ocupa nesta coleção de arte nova, um lugar de relevo. Porque a fábrica de Sacavém foi das fábricas que mais, portanto, produziu azulejos para o país inteiro. E, portanto, está representada em mercados, está representada em, portanto, estações de caminhos de ferro. Basta só perceber isto para podermos entender qual é o lugar que a fábrica de Sacavém ocupou, tanto no período da Arte Nova, onde na altura em que trabalhou, portanto, Jorge Colasso, depois o Jorge Colasso irá trabalhar na fábrica lusitânia do Campo Pequeno, e seguir. Vocês aqui nesta exposição têm acesso às mais importantes fábricas, como um descritivo dessas fábricas. Nós não vamos comunizar isso. Isso seria uma aula só por essa fábrica, eu não quero fazê-la, de forma nenhuma. Portanto, o que temos que entender é a cerâmica na época contemporânea e, sobretudo, o papel que é preciso desenhar em estudo industrial para conhecer esta realidade cerâmica. Ou a fábrica de Constância, que é das Janelas Verdes, conseguia produzir cerâmica desta época com esta qualidade artística, não é? Tendo em conta que cada uma dessas pecinhas é feita nas formas de azulejos e que o artista teve que pintar, teve que ver com o papel de função daquilo que no fundo é um plano para o material cerâmico, e vamos ver abrindo para este lado, portanto, continuamos a ver uma das técnicas mais interessantes que são usadas na época, portanto, da Arte Nova, que é o chamado azulejo relevado, muito bonito porque dá um contraste, não é, entre o fundo e a forma. Reparem, agora já é preciso também dizer isso, estava em voga nesta altura
as primeiras grandes correntes da psicologia, e as correntes da psicologia afirmavam a relação entre fundo e forma, Gestalt Theory, teoria do gestaltismo, falavam então dessas correntes, e na arte nova procurou-se fazer um pouco isso, a relação entre fundo e forma, não é? Através dos azulejos relevados, não é? Tendo em conta, portanto, aqueles que em princípio têm a mesma cor e não tanto aqueles que têm cores diferentes. Mesmo assim, também funciona um pouco. Os que têm cores diferentes, portanto, de certa maneira, pretende-se realçar aquilo que é o desenho, enquanto os outros, vocês vão ver para a política e querem ver o quê? Querem ver este elemento, ou querem ver este elemento, ou querem ver este elemento que é envolvente, não é? Portanto, isto funciona aqui um pouco das teorias, da Gestalt Theory, que estava então em voga na Europa, não é? Em estudos que vão ser fundamentais para a afirmação da psicologia. Portanto, por outro lado, tendo a presença de flores singulares, a papoila, a espiga, ou então o trevo, não é? O trevo é um elemento importantíssimo na arte nova. O nenúfar, a folha de nenúfar, não é? Portanto, são temáticas que afirmam essa singularidade de um período histórico em que os homens diziam o seguinte, havia uma grande utopia, dizia, nunca mais o homem há de entrar em guerra. Mentira, não é? Era uma ilusão, porque os Estados nacionais estavam envolvidos cada vez mais em concorrência e que dá origem à Primeira Guerra Mundial, não é? A Primeira Guerra Mundial foi a machadada mais dramática sobre a arte nova. A arte nova não tinha já condições psicológicas para se afirmar mais. Havia uma esperança da arte, da arte e da cultura humana, e a Primeira Guerra Mundial foi dramática. Não sei se vocês têm noção ou não, a Primeira Guerra Mundial, então é apenas um resultado de algumas investigações já são feitas, morrem, sobretudo, os intelectuais. Aqueles que sabem mais, aqueles que têm, de facto, o poder, são as pessoas que andam envolvidas e querem mudar o mundo. O soldado desconhecido não é. Há uma coisa que não se pode dizer que o soldado desconhecido representa. Representa, de facto, aquele que não se sabe quem é, porque ficou totalmente diplomado. Mas o soldado desconhecido representa também, no fundo, a perda de neurónios em relação ao futuro e às capacidades de futuro. E as guerras são assim, não é? Talvez a Primeira Guerra Mundial fosse mais nesse sentido que a Segunda, porque foi mais bárbara. Mas a Primeira teve esse efeito. Portanto, dado que foi na época em que muitas pessoas pensavam de modo diferente e que tinham um papel relevante na sociedade, acabaram por crescer. Até porque só cresceram para a guerra. Isso foi o aspecto curioso. Reparem, portanto, vamos continuar nesta exposição. Vamos aqui ver as provas da rainha e compreender, portanto, o esquema das provas da rainha. O azulejo é quase um baixo relevo, já não é relevado só, é quase um baixo relevo. Olha para este aqui, com a espiga e com, portanto, a borboleta, não é? Ou o gafanhoto, neste caso, o gafanhoto, que, portanto, é singular este ser. Ou o cepinho, não é? Chamado de lufa. Portanto, coisa que, de certo modo, nos garante também a atualização artística da fábrica das Caldas da Rainha em relação a este processo. Evidentemente que, de um ponto de vista geral, podemos dizer
que está na volta e tem um grande relevo internacional, será o Pedal Pinheiro. Ele vai às exposições universais e ganha o prémio. Não é? Ganha o prémio. Ganha, inclusive, a medalha de ouro de Paris. E, mais ainda, vai ser Portugal, é um homem da elite, que tinha transformado no operário, e patrão do operário, na sua fábrica. Isso é extremamente importante para termos que ver o que lá sangrado, não é? Ou seja, aquele sentimento que seria voltar às origens dos artistas. Mas as fábricas não deixaram. Depois, portanto, continuamos por aqui. Para que eu pensar aqui, qualquer que me envolva de nós, nós fizemos uma das mais importantes fábricas do nosso país, onde está hoje a sede da Caixa Geral de Depósitos, foi fundada pela cidade de Vier, um homem que veio, portanto, para Portugal. E vocês agora vocês vão ver, sobre estas fábricas, já se sabe muito. São obras monográficas publicadas. Portanto, assim como na cerâmica romana, na cerâmica medieval, na cerâmica do Renascimento, há cada vez mais livros, sobre a cerâmica contemporânea, estão há bibliografia nunca vista. Nós vamos passar por ali, pelo Centro de Meditação e Arquivo, onde vocês podem ver a quantidade de livros que vocês podem consultar para, portanto, estudarem este assunto, se dedicarem a ele, ou se quiserem, portanto, ter boas notas para parte da nossa vida. Portanto, quando chegamos a esta zona, temos um Vezes, há ali a casa do Desterro em Lisboa, Vezes, da Vila Nova de Gaia. Eu lá em cima terei a oportunidade de vos mostrar este catálogo, que eu também tenho um exemplar, não é? Este catálogo, aliás, é o catálogo que acabei por escrever na Coai, e que mostra a beleza desta unidade civil, que hoje está abandonada. Isto devia ser um grande monumento do património industrial em Vila Nova de Gaia. Foi feitas várias tentativas para a sua recuperação e restauração, mas, na realidade, não foi assim. Portanto, do ponto de vista geral, a fábrica das Vezes mostrava os seus produtos ao público, nos próprios edifícios, seja no edifício que tinha em Patriosa, seja no edifício que tinha em Gaia ou no Porto. E eu ainda hoje pode ser visto no Porto, o edifício onde vendiam os azulejos, com os produtos colocados na fachada, quer dizer, comprem os azulejos das Vezes. Portanto, há aqui uma esquerda. Curiosamente, eu tinha escrito aqui uma coisinha que eu queria dizer. Talvez seja bom dizer antes de passarmos à parte seguinte. As fábricas de cerâmica têm que ser entendidas, não, uma vez que vocês entendem, têm que ser vistas como uma continuidade e não como uma diferença. Uma continuidade em relação ao passado. Não é? Tem que ser vistas como uma continuidade, porque elas são a expressão moderna, ou a expressão contemporânea, se quiser, daquilo que é o trabalho, do contínuo trabalho da cerâmica e das aquisições que foram feitas ao longo dos anos. Podemos talvez dizer, hoje isso significa, mas numa escala relativamente mais reduzida, que até praticamente 1974, 1980, até a cultura em Portugal, 1980, as fábricas de cerâmica eram apenas os depositários das grandes conquistas que a cerâmica tinha adquirido no nosso país desde a época de Pombal. Porque Pombal foi, entre nós, um estadista genial. Nunca mais tivemos outro, não é? Não mais tivemos. Porque não só criou, portanto, encontrou soluções para a resolução da vida nacional, e soluções que, inclusive, foram para o Estado de Lisboa, como vocês sabem, como foi o primeiro que impulsionou as indústrias. E só por influência do Pombal nasceram depois dele, quando ele já se tinha várias fábricas. Marcaram toda essa tradição que eu consigo desenvolver das Amoreiras. E também através da fábrica
a fábrica do Rato. A fábrica do Rato representa um ponto alto da indústria da cerâmica no centro de São Paulo. E 1754. Como tal, portanto, a influência que se deu, a qualidade sabia, os artistas que estiveram lá, fundaram cerca de 20, 30 fábricas por todo o país. E essas fábricas tornaram célebres. E hoje, dessas fábricas que os colecionadores andam procurando peças que têm um valor artístico incalculável. Valor final, valor em dinheiro. Por isso é que os antiquários andam desesperados a tentar encontrar esses bens para poderem continuar a ganhar dinheiro, não é? À custa do saco e do roubo das vezes fazem. Então, em que aparece também a arte nova, depois da arte nova noutros países, portanto, e aqui só interessa compreender que as tendências artísticas da azularia são constantes praticamente na Europa, e temos aqui Bélgica, Alemanha, Espanha, Inglaterra, França, também não está a França, curiosamente o Japão é um caso à parte. Não parece que seja um caso, por imitação, não me parece que seja significativo. Não, o Japão não entra no movimento da arte nova, faz arte nova por causa das suas tradições paisagísticas, não é? Onde há, de facto, essa tendência mais artística é nos países que aderem a esse movimento das artes and crafts e também, portanto, à crítica à industrialização. Mas é uma crítica de compromissos, como vocês estão a ver. O compromisso é, mesmo assim, trabalhar nas fábricas. É o compromisso. Depois, portanto, continuamos a ver, temos aqui, já agora vamos falar hoje, também lá em cima, vamos falar da Falcon Trend, que é o grande centro cerâmico da Inglaterra industrial, peças produzidas por Falcon Trend, em que os vidrados são vidrados, portanto, a vidro branco, não é? E que são, aliás, dos elementos, é o segundo elemento, que o outro é o azul e o branco, são os elementos mais singulares desta arte nova, da arte nova. Não é? Claro que não se resume a isso, há também outras cores, não é? Mas, pronto, mais preciosos são, não é? E a factura, não é? Porque põem em contraste o branco com o elemento floral, com a fitazinha, com, portanto, o animal tratado. Mas isso tudo são elementos florais estilizados e trabalhados. Não é o elemento floral tucur, não é o elemento floral rural, não é? Que aparece em muitas crianças. É o elemento estilizado, o elemento trabalhado, o elemento com arte, não é? Que é aqui considerado. Mais exemplo, há políticas que aqui perceber. Curiosamente, há um elemento também que permanece constante na arte nova, que é, já viu ali há bocadinho, são os cachorros. O cachorros, no fundo, simbolicamente, o vinho, o pato, os deuses da mitologia e, como tal, também um elemento que a zona mais rica nesse tipo de atualizaria é o Ribatejo. Exatamente. É a zona do Ribatejo. Isto, para além de, em termos do país em geral, as tabernas normalmente eram decoradas com este tipo de azulejos, mas eles eram essencialmente como fachadas aplicados nas grandes adegas ou pequenas adegas, sobretudo no Ribatejo e no Douro também. E no Douro aparecem muitos azulejos desta natureza. Infelizmente isso acabei
havia muitas tavernas com este tipo de ações, quase todas desapareceram. E padarias também. Ainda existe uma. Com padarias com aquele tema. Com aquele tema da lei de passos. Ainda existe uma. Nós visitamos. Agora o senhor falou aqui uma coisa muito importante, que é a questão de quem compra. E nós temos que saber um pouco também sobre isso. Vimos aqui os catálogos, dois catálogos, o catálogo da Sacavém e o catálogo das Devesas. O catálogo é um elemento, na indústria, o catálogo para ter um elemento singular, não só o vestuário, claro que tem os azulejos, os produtos, mas também o pressário. E o pressário é um elemento de aflição, de gosto. Neste momento já não se vai ao oleiro, vai à casa, portanto, à loja do fabricante. Nas Caldas de Jardim, a loja era junto às termas, era a loja do Rafael Bordal Pinheiro, das Devesas tinha várias lojas, no Porto, na Nova de Gaia, Sacavém tinha várias lojas espalhadas no território. Depois há outro sistema para comprar, é a encomenda. Faz-se a encomenda direto à fábrica. Essa encomenda, vamos vê-la lá em cima, representada, por exemplo, na parte do serviço de mesa. Sacavém à mesa, e a segunda exposição. É uma mostra, não é? Mas é uma mostra que nos pode permitir compreender melhor esta questão da encomenda, não é? E do desenho e da encomenda. Dado que a encomenda pode até materializar numa encomenda identificada, com identidade. A encomenda com identidade significa que o encomendador, o Hotel X, ou o Hospital X, Y, ou a Casa de Pasto Y, ou até a grande família, quer, portanto, comprar aquilo que diga lá o seu nome, não é? Ora, pronto, ou afinal o seu brasão, dos costados, e isso, portanto, é a encomenda feita por essa fábrica. E, curiosamente, a fábrica de Sacavém mantém um livro só com as encomendas. Quem é que encomendava e o que é que tinha que escrever em cada prato cerâmico, não é? Ou cada peça cerâmica. É um aspecto também singular deste processo. Vamos agora vamos lá ver. Perguntas, quer questões sejam levantadas sobre esta exposição, sobre aquilo que viram, notas que queiram